Boa noite, que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos estar nessa noite meditando acerca do texto que está lá em João, capítulo 1, a partir do verso 24, que nos diz assim: Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Nesse mês de abril, nós comemoramos a Páscoa, né? Certamente aí muitos preparativos, né? As pessoas que tiveram a oportunidade de fazer estão fazendo para essa data. Né? Mas o que a gente comemora de verdade na Páscoa? Você já parou para pensar nisso? Além dos pratos especiais, além do chocolate que é distribuído, o que de fato representa a Páscoa nas nossas vidas? Eu quero dizer para você que na Páscoa nós comemoramos a libertação do pecado através do sacrifício realizado lá na cruz do Calvário. A Páscoa é a data em que nós comemoramos isso, a ressurreição de Jesus e a vitória que ele teve sobre a morte e sobre o pecado. Então, muitas pessoas, né, de todas as crenças, celebram do seu jeito esse momento, essa passagem da morte para a vida. Mas a gente precisa entender, de fato, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós precisamos lembrar da morte do Senhor Jesus, da sua ressurreição e daquilo que de fato Ele fez em nosso lugar. A primeira Páscoa aconteceu há muitos anos atrás, há milhares de anos, há muitos anos atrás, quando o povo de Deus estava sendo escravizado lá no Egito. Se você já teve a oportunidade de fazer a leitura do texto bíblico, não é? Você deve lembrar que o povo de Deus, ele vai para o Egito e acaba se tornando escravo naquele lugar. E quando o povo cresce sobremaneira e Faraó começa a maltratar o povo de Deus, a escravizá-lo mais e mais, eles clamam ao Senhor e Deus levanta um homem, não é? Para libertá-los daquela escravidão. Levanta Moisés, e Moisés é aquele que vai falar a Faraó para que liberte o seu povo. Mas Faraó não queria deixar o povo ir. E como como Faraó não queria deixar o povo de Deus ir, ele envia as pragas, aquelas pragas que nós vemos lá na leitura bíblica. Né? Êxodo vai falar acerca disso. E por fim, quando Faraó, apesar de todas as manifestações de Deus, não permite que o povo saia, Deus decide então ferir todos os primogênitos lá no Egito. Todas as casas, primogênito, ele iria ser morto. Mas para o povo de Deus, para os israelitas, Deus deu uma ordem. Eles deveriam sacrificar um cordeiro por família. E com isso, eles teriam a proteção.
Eles deveriam pegar o sangue desse cordeiro e colocar nas portas, né, na casa de cada um. E o Senhor disse a eles, né, que quando o destruidor, quando a morte passasse, ela não estaria entrando nas casas que tivessem a marca do sangue. Daí vem o termo Páscoa, né? No hebraico, ele significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Sendo assim, o cordeiro, o sangue daquele cordeiro morto, estaria trazendo proteção para os primogênitos que estivessem na casa com a marca do sangue. Interessante isso, não é? Isso acontece há muitos anos antes da vinda de Jesus. Mas o que Deus queria mostrar ao seu povo era isso, que para aqueles que crescem, eles poderiam ser poupados da morte. Então, Deus envia seu Filho Jesus, Cordeiro de Deus, para ser morto numa cruz, para que o seu sangue pudesse trazer salvação, pudesse trazer proteção, pudesse trazer livramento e vida. Deus sempre amou você. A Bíblia diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus amou você mesmo você não o conhecendo. Ele escolheu amar você. Então, o homem que desobedece, o homem que peca, o homem que se torna indigno de estar na presença de Deus, a esse homem, Deus dá a oportunidade de estar com ele novamente. Quando você desobedece ao Senhor, quando a humanidade, quando o homem desobedece a Deus, ele foi condenado à morte eterna. Então, para que essa morte eterna não tivesse mais poder sobre a sua vida, Deus então envia Jesus para que você pudesse ter a sua dívida paga. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. Ele morreu porque havia uma dívida feita não por ele, mas por nós. E ele veio para pagar essa dívida, para nos livrar da condenação. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, nós fizemos essa leitura. Então Jesus, que veio como homem, ele morreu para nos salvar. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Todo aquele que crê nesse sacrifício e se arrepende, tem acesso ao Pai. Porque o sangue de Jesus foi derramado para que você pudesse ter livre acesso à presença do Pai. Então nós não precisamos fazer sacrifícios. O sacrifício foi feito por Cristo Jesus. A nós compete tão somente crer, nos arrependermos dos nossos feitos, dos nossos erros e estarmos diante de Jesus e estarmos diante de Deus perdoados, porque o preço já foi pago. Foi isso que ele disse lá na cruz. Está consumado. A obra que ele veio fazer, ele fez, ele cumpriu. Então, Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre na sexta-feira e no domingo ele ressuscita. Esse nascer de novo, esse nascer para uma nova vida é o que cada um de nós deve fazer. Nós precisamos entender que o tempo que nós temos é para, pela palavra de Deus, termos uma renovação. É morrer para o mundo
e viver para Cristo, de acordo com a sua palavra, de acordo com a palavra de Deus. Então é um tempo de nós buscarmos uma nova maneira de viver. Lembrar da Páscoa é lembrar do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por você, e pedir a Ele que te ajude a viver de uma forma diferente, de uma forma que glorifique o seu nome, que honre o seu nome, lembrando daquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário por você. E Jesus veio para isso. Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida e uma vida diferente. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo João diz isso lá no capítulo 10 do seu livro, no verso 10. Então nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos conformar com o pecado que tão de perto assola a humanidade, assola as nossas vidas. Nós precisamos lembrar daquilo que Ele fez e, gratos por isso, vivermos para Ele. Vivermos para glorificar o seu nome. Ele fez isso. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vitória sobre o pecado, para que nós tivéssemos a oportunidade de termos uma vida diferente, para que nós tivéssemos a oportunidade de vivermos uma vida em comunhão com Deus. Lembra disso? É o pecado que nos afasta de Deus. Então Ele veio para tirar o pecado das nossas vidas. É isso que a Páscoa significa. É isso que a Páscoa nos mostra. É isso que a Páscoa nos revela. O grande amor de Deus, enviando o seu Filho para morrer em seu lugar. O que você pretende fazer? Sabendo disso, de que alguém amou você a ponto de entregar a vida em seu lugar. Foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz que fez com que nós tivéssemos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus, de termos acesso a Ele, comunhão com o Senhor. As pessoas vão dizer isso sempre para você, não é? Que Páscoa significa ressurreição, e é verdade. Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou. E fez isso para que você tivesse a oportunidade de ter essa vida com Ele. Uma vida de melhor qualidade, uma vida como eu gosto de dizer. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Hoje é domingo, dia da ressurreição do Senhor. O que precisa aí ressurgir na sua vida? O que é que precisa ressurgir na minha vida? Olha, aqueles que foram poupados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram a sua vida poupada porque alguém resolveu entregar a sua vida em seu lugar, em nosso lugar. As pessoas que alcançaram esta graça precisam escolher viver para Ele. Eu espero que a sua vida seja assim. Eu espero que haja essa ressurreição em você, que você tenha morrido para o mundo e escolha viver para a glória dele. Eu espero que você deixe que o seu amor por ele cresça cada vez mais, que você o ame de todo o coração. Será que existe alguma coisa na sua vida que precisa realmente renascer nesta noite? Será que existe algo na sua vida que está morrendo, que Deus precisa trazer luz e fazer renascer?
Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos uma nova vida, para que o mundo possa ver em nós o grande amor de Deus, que é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Então, eu desejo que nessa data tão especial para o cristianismo, que nessa data tão especial para os cristãos, você escolha ser restaurado. Eu espero que você escolha buscar cada vez mais ao Senhor. Desfrutando da sua graça e do seu amor, hoje e sempre. Que você esteja na presença dele agora, porque um dia, todos nós, na eternidade, estaremos diante dele. Que o Senhor abençoe você. Eu desejo a você realmente uma feliz Páscoa. E Páscoa só é feliz. Só há felicidade nessa Páscoa se você entender que mais do que os preparativos, mais do que as comidas gostosas, ela deve remeter você a lembrar de que o Cordeiro de Deus morreu em seu lugar. Se você tiver isso em mente, deixar que o sangue dele purifique a sua vida, perdoe os seus pecados, e que você vai poder renascer para a nova vida que há em Cristo Jesus. Uma feliz Páscoa e que Deus abençoe você. Um grande abraço e até a próxima.